empreendedorismo atrai cada vez mais pessoas e muita gente que quer começar um negócio, mas não tem experiência, faz opção pela franquia de uma marca já conhecida no mercado. O programa Artigo 5º começa agora e mostra quais são os direitos e deveres de quem quer se aventurar por este setor. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e garante, entre outras coisas, o direito à segurança jurídica. E é em virtude desta segurança que regras previamente definidas para a resolução de conflitos de interesse existem e devem ser aplicadas. Para falar sobre o que fazer para evitar ou solucionar possíveis problemas entre franqueador e franqueado, eu recebo no estúdio da TV Justiça o advogado Daniel Cerveira, especialista em direito empresarial e franchising, e Luiz Henrique do Amaral, diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchising, ABF. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Daniel, gostaria de começar perguntando para o senhor se esse é um setor que gera muito conflito jurídico entre as partes. Setor gera conflito como qualquer outro setor da economia, né? Então, muitas vezes, os franqueados e o franqueador têm interesses opostos, né? Em que pese, de maneira geral, eles sempre caminham para a mesma direção. Doutor Luiz Henrique, qual é a área do direito que rege o setor de franquias? Você tem, de uma maneira ampla, o direito civil e o direito comercial. De uma maneira mais específica, tem a lei de propriedade industrial, a lei de concorrência e, ainda mais direcionado para o setor de franquia, a própria lei de franquias. A lei 8955, de 94, está completando 20 anos agora, e que rege a oferta da franquia, rege o mecanismo de transparência para o empresário oferecer uma franquia e aquele candidato ter os elementos necessários para tomar a decisão, conhecendo o negócio que vai entrar. Quanto à regência em si da relação, o contrato é o principal instrumento que regula o funcionamento da franquia. Imagine só, montar um negócio já contando com toda a experiência de quem está no setor. Esta é uma vantagem que tem atraído cada vez mais empreendedores. O mercado de franquias está em expansão. No último ano, teve um aumento de 12% do faturamento. Este é um setor que não para de crescer. Por onde a gente passa, nomes conhecidos chamam a atenção. E se por um lado as franquias fortalecem e ampliam as marcas, por outro trazem a experiência e o suporte de uma empresa já estabelecida para quem quer abrir o próprio negócio. Em 2013, o setor faturou mais de 115 bilhões de reais. O número de empresas que disponibilizavam franquias, que era de 678 em 2003, evoluiu nos últimos 10 anos e chegou a 2.703. O setor emprega diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Doutor Luiz Henrique, a gente viu que esse é um setor em crescimento. Mas é mesmo um bom investimento ou depende muito do perfil do empreendedor? São empresários que estão se aliando numa rede, estão aderindo a uma marca do franqueador que já testou o negócio no mercado, mas ele é um empresário e existem riscos que são inerentes a qualquer negócio. Por isso é que quem deseja entrar nesse segmento precisa ter cuidado, precisa investigar, precisa pesquisar, verificar o seu perfil, verificar o perfil da marca e da empresa que ele está procurando se associar via franquia. Mas os números do franchising já demonstram a força que o Brasil tem nesse mercado. Nós somos o terceiro mercado mundial, como você mencionou, 2.700 marcas, sendo que menos de 10% são marcas estrangeiras. Nós temos a grande maioria, mais de 90% das marcas disponíveis de franquia no mercado são negócios genuinamente brasileiros. Quer dizer, o Brasil é um mercado muito forte nessa área. Doutor Daniel, agora a franquia ela dá muito suporte, mas também tem regras rígidas, não é mesmo? O contrato de franquia, como o doutor Luiz Henrique acabou de dizer, é o que vai reger a relação entre o franqueado e o franqueador, né? Então é lá no contrato que vão estar todas as regras quanto ao funcionamento da franquia e etc. Dessa maneira, é recomendável que o contrato realmente seja muito completo, podemos dizer assim, né? Porque a ideia é que o franqueado siga o padrão da marca, né? Tudo isso é recomendável para o sucesso do negócio. E o que pode acontecer com um franqueado que não cumpre as determinações, as regras da marca? Olha, ele está sujeito ou à rescisão do contrato por iniciativa do franqueador ou também
a ser imputado a ele a cobrança de eventual penalidade prevista no contrato. É até interessante mencionar que o que parece que é um cumprimento de regra é um benefício para o próprio franqueado. É para todos. É uma segurança. É a segurança de que aquele padrão que está sendo reproduzido, ele é consistente. É um negócio que, aonde quer que você vá, você vai encontrar o mesmo negócio, com o mesmo controle de qualidade, com a mesma apresentação. O franqueado não precisa se assustar quando vê um contrato muito extenso. Muito detalhado. A ideia é que fique bem, muito amarrado mesmo, que vai beneficiar o próprio franqueado lá na ponta. Agora, esses contratos, normalmente, eles têm prazos definidos? O prazo do contrato vai depender do negócio, do investimento sendo feito pelas partes, etc. Então, não existe um prazo padrão, vamos dizer assim. Então, cada franquia, cada negócio tem um prazo próprio. A grande maioria dos investimentos que são médios, 5 anos é um prazo que você vê bastante nos mercados. Agora, quando você começa a entrar em outro tipo de franquia, como uma franquia hoteleira, no ramo hoteleiro, a construção do hotel e tudo mais, o ramo industrial, aí você tem contratos de 10, de 20. É muito importante que o prazo ele esteja relacionado com o retorno do investimento. Qual o prazo que é necessário para aquele investimento que foi realizado ser novamente pago pelo franqueado e ainda ter o seu lucro, o seu resultado. Agora, doutor Daniel, acontece de enquanto as pessoas estão negociando, de se oferecer uma coisa, de falar em determinadas regras e na hora de assinar o contrato, essas regras serem diferentes. Nesse caso, o que pode acontecer? Uma coisa é quando é vendida a franquia, né, se prometendo bons resultados e algumas condições. Né? E quando, então, o franqueado recebe aquela minuta do contrato para análise, perceber que as cláusulas não condizem com o que foi prometido, com o que foi veiculado na divulgação da franquia. Agora, o problema é, se o franqueado assinar esse contrato, até ele pode, no futuro, questionar que ele foi enganado, alguma coisa assim, só que isso fica mais difícil. Né? Então, eu acho que o importante é realmente, como o doutor Luiz Henrique falou, tomar muito cuidado antes, né? Até de procurar uma franquia, pesquisar essa franquia profundamente, estudar o negócio, fazer contato com os franqueados dessa rede de franquias para verificar qual que é a visão deles do negócio. Acho que essa que é a ideia principal. Bom, e esse é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Vamos conferir a primeira pergunta feita por um telespectador. Onde a pessoa que compra uma franquia pode buscar ajuda se tem algum problema na negociação? Doutor Daniel, o primeiro passo é buscar uma consultoria, uma assessoria jurídica antes de fazer a negociação? Além da assessoria jurídica, que é fundamental, né, para ele ter esse suporte jurídico quando da análise do contrato, né, eventualmente uma negociação, um ajuste de alguma cláusula, alguma coisa assim, é possível também esse empresário, esse candidato a franqueado, que não tem experiência com o negócio ou com aquele ramo de negócio, ele também pode, por que não, também buscar uma assessoria, uma consultoria de um profissional especializado em negócios. Né? Então, eu acho que para aqueles candidatos que realmente não conhecem daquele ramo que ele pretende explorar, além da assessoria jurídica, que é fundamental, também ele pode buscar um consultor de negócios. Doutor Luiz Henrique, se der algum problema depois do contrato assinado, onde buscar ajuda? Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer negócio, a legislação ela determina que o candidato à franquia receba uma circular de oferta de franquia 10 dias antes de pagar qualquer importância ou assinar o contrato, que contém uma série de informações que explicam o negócio, informa em que pé encontra essa franquia, o que vai se exigir dele, o que o franqueador oferece, quais são os direitos e obrigações dele, quais são os direitos e obrigações do franqueador, detalhadamente. É um documento fundamental até para entrar no negócio. Se, por algum motivo, existe uma inconsistência entre o que foi prometido ou apresentado nesse documento e o que está acontecendo na prática, existem alguns mecanismos que o franqueado pode se socorrer. O primeiro deles é na própria BF, onde nós temos uma comissão de ética, mas essa comissão de ética ela examina do ponto de vista ético o comportamento dos nossos associados. E a gente somente recomenda que o candidato procure empresas que estão associadas na BF, porque sobre essas a gente examinou um pouco a documentação do ponto de vista formal, a gente tem os dados e a comissão de ética pode agir dentro dos limites do estatuto, que podem ter penalidades de advertência até expulsão ou exclusão do franqueador da ABF. Se a coisa se torna mais conflituosa, a relação mais conflituosa, existe a possibilidade de mediação,
que é um processo onde as partes procuram chegar a um acordo conversando. A ABF também está estruturando uma nova Câmara de Arbitragem, uma nova associação com Câmara de Arbitragem, para permitir que, em vez de ter que levar isso ao Judiciário, resolver numa Câmara especializada. Agora, em última análise, o Judiciário ele examina essa matéria, o número de litígios ainda é muito pequeno. O próprio Judiciário, quando examina o número de litígios, ele fala, bom, mas não tem tanto litígio assim, se é um segmento tão grande, por que não tem tanto litígio? Não tem por isso, porque existem esses mecanismos todos de solução do conflito, sempre buscando o entendimento entre as partes. Bom, nós temos mais uma pergunta. Vamos conferir. Eu gostaria de saber quais são os maiores golpes na hora de comprar uma franquia. Doutor Daniel, existem muitos golpes nessa área? Eu diria assim, que sim, existem golpes nessa área, né? Então tem empresas ou golpistas, vamos chamar assim, que se passam por franqueadores já renomados, consagrados, e às vezes até participam de algumas feiras, tá? E aí a gente verifica alguns problemas. Tá? Agora não existe, acho que, um golpe próprio e costumeiro nesse setor. E o que fazer, doutor Luiz Henrique, para evitar cair num golpe? Conhecer a sede da franquia, por exemplo, é fundamental? É fundamental. Nós temos, às vezes, atendido casos de situações em que ocorreu um problema, mas alguns cuidados são fundamentais que o próprio franqueado, que afinal de contas ele quer ser empresário, ele é um empresário, ele tem que pensar com cabeça de empresário. Tem que proteger o dinheiro dele. Tem que proteger o capital dele. E a investigação do negócio é fundamental. Examinar. Nós tivemos casos onde o candidato que foi vítima de uma situação irregular, ele, por exemplo, não conhecia nenhuma das unidades. Ele comprou um negócio de comida em que ele nunca tinha ido provar uma comida no restaurante. Quer dizer, esses cuidados são fundamentais. Você conhecer a franquia, você visitar, você consumir o produto. Então, esse é o primeiro passo, muita investigação. Por isso é que a lei de franquia é muito positiva no Brasil, porque ela permite que o candidato à franquia tenha o acesso a essa circular de oferta de franquia, que tem todos esses elementos, mas que precisa ser estudada. Eu tenho visto casos, e aí nós lá na BF batemos muito forte nisso, de pessoas que recebem a circular e falam, botam a circular e dizem, não, eu estou querendo logo assinar, vamos fazer um negócio. Não, não façam isso. Tem que se levar uma investigação completa do negócio antes de se associar à marca. Não dá para ter pressa, né, doutor Daniel, nesse caso? Com certeza, porque muitas vezes uma franquia envolve investimento muito alto. Né? A gente for falar na área de alimentação, né, facilmente você gasta aí 1 milhão, 1,5 milhão para instalar uma unidade. Então, as pessoas não podem, por aí, sair assinando o primeiro documento que vê pela frente. Né? Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Luiz Henrique do Amaral, diretor jurídico da ABF, e o advogado Daniel Cerveira, especialista em direito empresarial e franchising. A gente conversa sobre direitos e deveres de quem opta por abrir uma franquia. E desde 94, o setor conta com uma lei específica que dispõe sobre o contrato, além de outras providências. A Lei 8.955 determina que o franqueador deve fornecer ao interessado a circular de oferta de franquia com todas as informações necessárias à implantação e manutenção do negócio em linguagem clara e acessível. Entre elas, deve especificar a situação do franqueado após a expiração do contrato em relação ao conhecimento ou segredo de indústria a que venha ter acesso em função da franquia, além da implantação de atividade concorrente daquela desenvolvida pelo franqueador. Doutor Luiz Henrique, o que pode acontecer com quem repassa os conhecimentos ou os segredos de uma franquia? Ao entrar na rede, o candidato e o franqueado recebem uma gama de informações dos segredos de negócio daquela operação. E aqueles segredos eles estão protegidos pela lei de propriedade industrial e pela lei de concorrência. E também a própria lei do franchising ele também garante essa proteção. Então, a rigor, as informações sigilosas que são passadas, elas devem ser utilizadas somente naquela unidade, naquela rede. Não pode ser passado a terceiros, não pode ser divulgado. E o franqueado tem que manter todo o sigilo em relação a tudo isso. E esse franqueado pode ser penalizado, doutor Daniel, se ele não mantiver esse segredo? Com certeza. Ele pode tanto ser penalizado sendo cobrado uma multa, né, a multa prevista em contrato, uma indenização e também até a rescisão do contrato de franquia. Porque isso, a infração a esse tipo de regra é uma infração grave, então passível de rescisão do contrato. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Se o dono da marca quiser mudar as regras no meio do jogo, o que a pessoa que comprou a franquia pode fazer?
Doutor Luiz Henrique, o que pode mudar durante a vigência de um contrato? Bom, o contrato de franquia, ele normalmente tem todas as condições, os direitos e deveres, toda a parte financeira, tudo isso já estabelecido no contrato e ao ser estabelecido no contrato, essa é a regra que está vigente. O que acontece, que é muito peculiar da atividade de franquia, porque ela é dinâmica, é você ter um manual de operações onde questões relacionadas à operação do negócio necessitam ser constantemente alteradas. Desde que, claro, não importem num ônus excessivo ao franqueado ou em mudanças financeiras do jogo. Mas questões operacionais, como, por exemplo, um novo produto que está sendo agregando à marca, exige que haja mudanças dentro da unidade, muitas vezes. Então, esses aspectos operacionais e de marketing do negócio, eles geralmente estão no manual operacional e o manual operacional pode ser alterado de tempos em tempos, desde que respeitada essa questão de que não importe num ônus excessivo ao franqueado. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber o que determina o valor de uma franquia. Tem preços pré-estabelecidos? Doutor Daniel, aí vale a livre negociação? Vale livre negociação. Então nós temos até as micro franquias, até as franquias onde demandam investimento elevado, como essas franquias industriais, franquias hoteleiras, e todas essas. Então, realmente, cada franquia vai ter um preço e cada rede trabalha de uma forma também. Tem redes que cobram a taxa inicial de franquia, tem redes que não cobram taxa inicial de franquia, Então, isso vai depender mesmo de cada marca. E aí a pessoa escolhe o que se adapta mais ao perfil e ao bolso. Exatamente, dentro do investimento, do perfil da pessoa, se ela é mais ousada nos negócios, mais conservadora. Isso vai depender de cada caso mesmo. Doutor Luiz Henrique, geralmente no contrato prevê esse investimento inicial, que é repassado mensalmente. Agora, esses percentuais podem ser alterados? Geralmente, o contrato já deixa claro qual é a regra do royalty, que é o percentual sobre o faturamento, deixa claro qual é o pagamento da taxa de franquia que está sendo realizada e claramente esmiuça toda a parte financeira do negócio, que o franqueador vai estar recebendo e o franqueado pagando. Então, essas cláusulas são cláusulas que não podem ser alteradas unilateralmente e não podem ser modificadas a todo tempo pelo franqueador. Não, e não é isso que na prática acontece. O que pode acontecer em determinado momento, e aí é uma outra característica, algumas redes podem conceder benefícios ao franqueado momentâneo por algum período, e aí é sempre uma negociação. E será que este é um negócio que inspira confiança, que atrai os possíveis empreendedores? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre franquia. A gente tem que montar o próprio negócio, assim, eu acho assim, né? Porque eu acho que não vai dar lucro, acho que vai dar para a pessoa que está passando a franquia, né? Acredito que seria um bom negócio, dependendo da franquia, né? Teria que pesquisar primeiro, forma de investimento, forma de lucro, muitos fatores tem que pesquisar. Você tem que ter exatamente a disposição de fazer a sua parte e tentar fazer a sua marca, né? Independentemente de que compra uma franquia de terceira que você não conhece. Para pessoas que querem conhecer outro sistema de ganho, e franquia é muito interessante, é um sistema inteligente. Uma marca já conhecida, a franquia, seria muito mais importante e não tem risco nenhum. Desde quando sua administração seja boa, qualquer ramo é bom. Doutor Daniel, a gente viu um entrevistado falando que é importante ter uma boa administração. As franquias, elas costumam dar apoio nesse sentido? Olha, aí também depende de cada rede de franquias, né? As franquias que estão assim num momento mais assim avançado, né? Eles têm aí um suporte mais sofisticado, mais presente, uma consultoria de campo mais ativa mesmo, né? Nós temos outras redes que estão ainda em processo, né? Vamos dizer, estão começando ali a se expandir, etc. Normalmente eles acabam não oferecendo um suporte aí contínuo eficiente. O que eu posso dizer é isso, eu acho que a administração é fundamental, né? Então, a pessoa que quer entrar nesse negócio, nesse setor de franchise, tem que saber que tem o ônus e os bônus, né? Quer dizer, as vantagens são aquelas que foram comentadas pelos telespectadores, né? Vai trabalhar já com uma marca estabelecida, né? Já tem um negócio testado, etc., né? E as desvantagens é que ele vai ficar amarrado àquele contrato, ele vai ter menos liberdade, né, em determinadas situações.
certo? Eu acho que é por aí. Agora, a administração da unidade é fundamental. Doutor Luiz Henrique, a gente está falando aqui dos cuidados que o franqueado deve ter, mas o franqueador também tem que pensar muito bem antes de escolher quem é que vai representar a marca dele, não é mesmo? Bom, os dois lados têm que avaliar com muito cuidado. E todo esse processo até a assinatura do contrato é um namoro que se estabelece, onde as partes vão se conhecendo, investigando-se mutuamente para ver se ambos têm o perfil. O franqueador visualiza naquele candidato o perfil que ele quer para o negócio dele e o franqueado investigando se aquela marca, aquele negócio é algo que interessa a ele. É fundamental, inclusive o telespectador fez um comentário que eu achei interessante sobre o fato de você ter que investigar profundamente o negócio e ter certeza de que é aquilo que você quer fazer. Ir com uma marca própria independente pode ter vantagens. Só que você não conta com a experiência de quem já está no mercado com uma marca consolidada. Então, esses são aspectos que você tem que balancear. Mas, estatisticamente, a mortalidade dos negócios que se iniciam sem estar vinculado a uma marca própria, sem ter know-how, sem conhecer o negócio, a mortalidade é muito alta. Em contraposição com a franquia, onde a taxa de mortalidade em franquia é muito menor, porque se aproveita do conhecimento que o franqueador desenvolveu. Que já é um bom atrativo. Já é um bom atrativo. Agora, doutor Daniel, essa pessoa que compra uma franquia, ela pode repassar para terceiros? Normalmente, os contratos, eles não permitem a transferência livre pelo franqueado. Quer dizer, não permite que ele venda o seu negócio livremente. Sempre vai depender da concordância do franqueador. Inclusive, os contratos de franquia normalmente vinculam, além da empresa que é a operadora, que vai funcionar no local, na unidade, vinculam também o contrato à pessoa do sócio majoritário. Então, também fica impossibilitado de ou transferir o contrato para uma outra empresa ou transferir as cotas da empresa franqueada. E uma empresa que quer abrir franquia, o que ela tem que fazer? Qualquer tipo de empresa pode abrir franquias ou não é bem assim? Sim, qualquer empresa pode seguir nesse ramo. A lei não estabelece qualquer requisito especial ou uma licença, uma autorização especial. O que a lei estabelece realmente tem que entregar circular de oferta de franquia com antecedência legal e recomenda-se, apesar da lei expressamente não prever dessa forma, mas recomenda-se que ela tenha a marca em processo de registro perante o NPI, com pelo menos uma boa perspectiva de êxito de conseguir o registro. Existem alguns cuidados que o próprio franqueador tem que tomar. Quer dizer, primeiro, se ele tem experiência suficiente, se ele está disposto a fazer o investimento necessário para se tornar franqueador. Porque também exige um claro, investimento do franqueador. Você vai ter que montar um setor dentro da sua empresa que vai ser um setor de franquia, que vai cuidar de expansão, de prospecção, de treinamento do franqueado. Existe toda uma preparação interna que a empresa tem que fazer para que esteja apta a passar a franquear. E a empresa também ela tem que ter o perfil sabendo que a rede de franquia são redes de relacionamento. Então é importante o franqueador ter ciência que ele vai precisar se relacionar constantemente com esses franqueados, sempre estar em processo de negociação com eles. Então, realmente tem que ter esse perfil. Porque o franqueado não é um empregado interno. O franqueado é um empresário independente. É uma espécie de sócio. É um sócio, uma espécie de... Ele tem ali, pelo menos no negócio que ele está operando, ele tem um interesse direto no resultado e ele verbaliza os seus anseios de uma maneira mais firme, ele se posiciona, ele questiona. Então, o franqueador tem que ver se também tem esse perfil de lidar com esse relacionamento. Não adianta só ter um bom negócio, né? É importante ter esse perfil de um bom relacionamento, sem dúvida. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês qual é a dica para quem está querendo começar uma franquia. Doutor Daniel. Não adianta realmente falar, eu quero abrir um negócio, abrir um catálogo e escolher assim a que mais... escolher ali por outros motivos que não sejam realmente ter ali um vínculo com aquele negócio, ter aquele perfil. E aquilo que a gente falou no começo, né? Estudar profundamente, buscar informações sobre o franqueador, sobre o negócio, pensar sabendo que o negócio ele demora às vezes um tempo para maturar. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E para o senhor, doutor Luiz Henrique? Todo negócio exige risco, administração, dedicação e muita persistência. Então a pessoa tem que fazer um julgamento interior, dizer, eu quero ser empresário, eu aceito correr esse risco. Eu entendo no que eu estou entrando, eu vou ser um empregador, eu vou ter funcionários, eu vou correr, eu tenho todas essas obrigações que vou ter que assumir. É isso que eu gosto, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Então esse é um primeiro momento. Segundo, é procurar investigar
as diversas opções que existem no mercado. Nós hoje temos 2.700 marcas. Ficar qual é aquela que você acha que você vai conseguir desempenhar com afinidade, com prazer de lidar com aquilo. E visitar as unidades, visitar as marcas, procurar nas feiras. Os empresários estão lá, os donos dos negócios estão lá, estão sentados passando lá, conhecimento, querendo né? conversar. Então é o momento ideal para investigar. Bom, e com essas dicas, o programa Artigo 5º chega ao fim. Dr. Luiz Henrique, Dr. Daniel, agradeço muito a participação de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua audiência. Participe do nosso programa enviando sugestões de temas para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.